Bem-vindos, aventureiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagiko na área. Me conta uma coisa aqui, mestre, você já criou aquela sessão fantástica, criou NPCs, foi na internet, procurou mapas, encontros, momentos épicos para todos os aventureiros, falou, pô cara, isso aqui vai ficar maravilhoso, apenas para um único jogador estragar tudo e transformar isso em um grande problema? Sabe aquele jogador que interrompe todo mundo, cara, tá fazendo roleplay, ele interrompe. Aquele que quer ser o protagonista absoluto, eu sou o mais importante, vamos falar sobre mim. É aquele que discute todas as regras, você fala X, ele fala Y. Ou aquele que parece estar simplesmente jogando algo completamente diferente do que todos os outros membros da sua mesa de RPG estão jogando. Sabe como é que é? Sabe como é que funciona? A gente já teve jogadores assim, certo? Hoje nós vamos falar sobre um dos desafios mais difíceis para um mestre de RPG, que é como lidar com esses jogadores mais problemáticos sem realmente estragar a diversão para os outros membros da sua mesa de RPG. E o mais importante de tudo, como resolver esses problemas sem que a sua campanha acabe, sem que a sua campanha seja finalizada de uma maneira muito precoce e precipitada. Então já dá uma força pro mestre, se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. A primeira coisa é que nem todo jogador difícil, ele é realmente um jogador ruim. Antes de falar de qualquer problema, é importante entender uma coisa: comportamento difícil nem sempre significa má intenção. Muitos conflitos surgem porque há expectativas desalinhadas. Como eu já falei em alguns dos meus vídeos aqui, a ideia é você sentar e fazer uma sessão zero, ou mesmo só ali no WhatsApp, Discord, Facebook, seja como vocês se encontraram para jogar a sua mesa RPG, se vocês são todos amigos, é legal também. Vocês sentam e alinham as expectativas. Esse jogador, vamos chamar assim, difícil, ele pode ser um bom jogador, só que às vezes ele cria um personagem, ou ele tem na mentalidade dele que ele quer que ele quer um personagem muito mais alegre, muito mais combatente, muito mais combeiro, enquanto a sua campanha, a proposta que você faz para os jogadores é que a sua campanha seja algo mais diplomático, uma disputa de reinos, os jogadores então eles negociarem com nobres, sabe como é que funciona isso? Então, e o jogador ele cria a ficha dessa maneira, ele não quer abrir mão da ficha que ele pensou, que ele criou e falou, cara, é isso, entende? Por isso que o primeiro passo para você resolver isso nunca deve ser a punição, você não deve punir o jogador por ele querer simplesmente se divertir com um personagem totalmente combeiro que dá 353 mil de dano. O primeiro passo é você ser mais compreensivo, é você fazer com que esse personagem, que é um combeiro, ele gosta de lutas, ele gosta de farra, ele gosta seja o que for que o personagem dele tenha sido criado, que ele se adapte à campanha. Então você vai dar um momento pra ele brilhar, ele vai estar ali fazendo alguma coisa, talvez naquela diplomacia ele pode estar mais silencioso assim, sabe, tipo, eu não quero discutir, mas em dado momento ele vai brilhar, vai precisar se pôr à frente do grupo, vai precisar derrubar um inimigo, e é esses momentos que o jogador vai entender, fala, pô, legal, cara, ficou muito divertido isso. O exemplo aqui então é que o mestre ele simplesmente não faz uma sessão zero, ele joga o tom da campanha pro grupo, ó, é assim que funciona. Só que acontece em determinado momento que um dos jogadores ele interrompe constantemente com piadas os roleplays dos outros jogadores. Então o jogador tá falando, ele interrompe, faz uma piadinha, parece até certo de respeito, mas a verdade é que esse jogador que faz as piadas, talvez ele não tenha entendido o tom da campanha. Então senta, conversa, alinha as expectativas, conversa com ele, fala com ele e resolve esse problema. Vai te facilitar e não vai acabar a sua campanha de uma maneira tão precoce. Em Guardiões da Galáxia, os personagens frequentemente possuem objetivos e personalidades conflitantes. Grande parte dos problemas surge porque eles enxergam a situação de formas diferentes. A sessão zero resolve mais problemas do que vocês imaginam. Às vezes, muitos dos problemas que vocês vão vivenciar dentro da sua campanha RPG, elas começam muito antes da primeira sessão. Como eu falei, a sessão zero é extremamente importante, principalmente para jogadores que estão iniciando, que estão começando uma jornada juntos. São pessoas que nunca jogaram juntos, então é importante, é ideal vocês sentarem e alinhar as expectativas, né? Então, o mestre ele vai propor uma campanha para vocês, vocês alinham naquela sessão zero, uma horinha e meia, vocês discutem, falam de regras, conceitos de personagens, para que a mesa, para que os problemas que eventualmente possam vir a surgir durante a campanha de RPG, eles sejam minimizados. Porque quanto mais claras forem as expectativas dos jogadores, do mestre, da campanha, do tom, dos NPCs, como devem se tratar, tudo isso, né, que a gente sabe que funciona dentro do RPG, menos conflitos aparecem depois. Um exemplo aqui então, que um dos jogadores então é um ladino, clássico, maravilhoso, fantástico. Ladinos são legais pra caramba, só que ele cria o personagem dele já visando o futuro, visando em um momento em que os jogadores eles vão ter muitos itens e ele quer simplesmente pegar os itens de todos os jogadores e desaparecer em dado momento. Durante a sessão zero, então, o grupo de jogadores, eles estão conversando, né? E quando o jogador, eles planam que o jogador, que é o personagem dele é um ladino, tal, blá blá blá, alguém já imagina, pô, ele vai fazer isso, né? Talvez conheça o jogador e fala, pô, ele tem a mania de fazer isso. Então, o grupo de jogadores decide o seguinte, que a ideia dessa campanha é evitar conflitos internos dentro do grupo. Então, esse problema do ladino pegar os itens de todo mundo e simplesmente desaparecer e voltar com um personagem
igual, mas diferente, acaba sumindo, porque o conflito foi resolvido muito antes da sessão iniciada, a primeira sessão do jogo de RPG. É como uma equipe de produção, antes mesmo da primeira cena ser gravada, lá, oh, olha aqui, estou fazendo não sei o que, todos ali discutem então sobre o que vai acontecer, como vai ser o personagem, sobre o tom do filme, como que os personagens se comportarem, eles dão ideias sobre os personagens deles, assim o mestre, nesse caso o diretor, junto com os outros, né, eles começam a dar umas ideias do seu personagem, mesmo conceito. Outra coisa que todo mundo tem que entender dentro da sua campanha de RPG é que o protagonista não é o único jogador, e sim o grupo. Esse arquétipo, vamos chamar assim, é o mais difícil para um mestre, e sim, junto com o grupo, lidar, que é o jogador que acha que é o protagonista de toda a história. É aquele jogador que quer fazer todas as rolagens de todas as perícias, por exemplo, vamos usar D&D como base. Ah, eu sempre falo aqui, né, o jogador é um guerreiro, mas ele quer entender aquela magia que tá tomando conta da área. Ele quer responder todas as perguntas, ele quer tomar a frente de uma discussão com o nobre tá lá... ou fazer um acordo, seja o que for, ele toma frente. Não, porque eu preciso tomar todas as decisões, que eu sou o mais importante de todos. E outra coisa, claro, né, que ele quer resolver todos os problemas. Ele quer resolver tudo, porque ele é o cabeça, porque ele é o chefe, ele é o líder, seja o que for. Ele quer tomar a sessão de RPG, que é pra ser um conceito de grupo, todo mundo reunido, conversando, dando risada, falando besteira e... vivendo situações absurdas, né? A gente sabe que RPG às vezes tem umas situações absurdas, mas ele quer ser o personagem principal, ele quer ser o cara, eu sou o cara. O problema não é ele querer participar disso, fazer as suas roleplays, ele querer tomar conta, fazendo isso aqui. O problema é que ele começa a tirar a diversão dos outros jogadores, ele começa a tirar o spotlight, que a gente chama, né? Que é os momentos de brilhar dos outros jogadores. E a gente sabe que RPG é uma experiência colaborativa, uma experiência coletiva, então todos vocês se reúnem uma vez por semana, né? Em volta de uma mesa, online, como eu e meus jogadores fazemos, seja o que for que você, como vocês joguem, né? E de repente aquele cara toma tudo pra si. Cara, é totalmente e completamente desgastante. E cabe ao mestre, claramente, fazer com que todos os jogadores, eles brilhem em determinado momento. O mago vai brilhar em determinado momento, o ladino, o guerreiro, o bárbaro, seja o que for, todos eles têm que brilhar em determinado momento. O exemplo aqui, então, é que o bardo, então, ele responde todas as perguntas que são feitas para o grupo. Ah, pergunta X do nobre, pergunta Y do taberneiro, seja o que for, né? E ele responde tudo. O mestre, a partir de algumas sessões, então, ele começa a entender que o bardo, ele começa a fazer isso, ele começa a tomar a frente do grupo pouco a pouco. Então, o que você, mestre, faz? Você pode criar situações em que as habilidades dos outros jogadores, que como você tem mago, guerreiro, clérigo, bruxo, seja o que for, elas sobressaiam, que eles possam brilhar em dado momento. Não tô falando de Crepúsculo, que o cara sai no sol lá, luz, né? Eu tô falando de brilhar, o cara fala, caramba, eu sou foda pra caralho, sabe? Vingadores funciona tão bem porque cada herói tem aquele seu momento de brilhar. Quem assistiu os filmes, leu os HQs, assistiu as animações, sabe que todos eles brilham em determinado momento. Nem mesmo o Homem de Ferro resolve tudo sozinho. Você também aprende a diferenciar personagem do jogador. Existe uma frase muito famosa nas mesas de RPG, que é o que o seu personagem faria. Isso é extremamente importante, o que o seu personagem faria. Não você, jogador, o que o seu personagem faria. A ideia é você interpretar o seu personagem, não você, jogador. Por isso que muitas vezes a gente está jogando e existe um metagame, né? Que é o pensamento do jogador ao invés do pensamento do personagem que ele está vivendo. Às vezes, a gente sabe que isso é uma verdade. O que o seu personagem faria? Ah, o personagem faria isso. Às vezes, é apenas uma desculpa, né? Beleza, legal, fechou. Para o quê? Comportamentos problemáticos. Cara, é complicado quando o jogador ele começa a usar a metodologia do que o seu personagem faria para trazer problemas para os demais jogadores da sua mesa de RPG. A gente sabe que funciona assim, a gente sabe que acontece. Não uma, não duas, não três vezes. Mas a primeira mentalidade que você, jogador, que você, mestre, deve incutir nos seus jogadores é o que o seu personagem faria. Por isso que é ideal o jogador lá, a gente sabe que D&D, por exemplo, tem uma sistemática de comportamentos. Eu acho muito legal isso, né? E como o seu personagem se comportaria. Ah, mas isso restringe o personagem. Restringe e ao mesmo tempo não, porque permite dar espaço para os seus jogadores eles se comportarem de acordo com o que eles escreveram. Meu personagem é mais silencioso. Ok, por que você tá tão falante? É pra pensar. O meu personagem, ele é um tanker que ele só avança e foda-se, tá ligado? Por que você tá pensando tanto antes de entrar em combate, antes de avançar ante os inimigos, sabe? Esses pequenos detalhes ali que fazem diferença. Então, é ideal. Por exemplo, o RPG ele não tem isso, né? Você tá jogando um sistema que não tem essa disponibilidade de comportamentos, né? Aquilo, não restringe ao seu jogador aquilo. Mas a metodologia ideal seria o personagem, então, ele pensar bem em como seu personagem iria. Então ele cria uma série de comportamentos. Ah, sim, isso. É legal porque faz com que o jogador, faz com que o personagem, né, no caso, ele se comporte daquela maneira. Nós sabemos que nós, pessoas mesmos, não
seguimos a risca como nós nos comportamos. Ah, meu personagem, eu sou quietão, mas pode chegar um dado momento que você queira mudar e tudo mais. Então essa mudança pode ocorrer pouco a pouco dentro dessa campanha de RPG, não necessariamente do dia pra noite. O jogador acordou, era silencioso, quietão, taciturno, o dia seguinte tá... Cria uma progressão também pro personagem. E ele consiga explicar o porquê que ele tá tão falante, né? Por exemplo, aqui que o Ladino da mesa ele tem uma certa dificuldade em compartilhar informações. Ele abandona o grupo em cenas importantes, tá acontecendo aquela discussão, tá acontecendo aquela treta, vamos chamar assim, e de repente ele simplesmente some, sabe? Tipo, não é meu problema, vou ali, já volto. E ele sempre usa a desculpa que é o jeito do meu personagem. Ele não tá trabalhando em grupo, ele tá trabalhando sozinho pra fazer com que o personagem dele, em dado momento, se torne mais importante. Então ele foge de grandes discussões, ele foge de grandes problemas que possam eventualmente vir a acontecer. Loki é egoísta, manipulador e imprevisível. Loki é maravilhoso, tanto da mitologia quanto o da Marvel. São maravilhosos, eu adoro ele, tá ligado? Mas suas ações ainda servem para enriquecer a história, não para destruir a narrativa de outros personagens. Outra coisa importante também é você conversar fora do jogo. A gente sabe que naquele momento que a gente tá mestrando ali, né, a gente tá tão entretido, a mente tá só pensando nas soluções de problema aqui, ali, o cara falou isso, pá, mas eu posso anotar, não sei o que, você tá com um caderno, que nem eu aqui, né, pá, anota as informações, tal. Mas chega dado momento que nós queremos resolver esses problemas que acontecem, protagonismo, o cara fazendo piadinha, seja o que for, dentro do RPG, usando aqueles elementos de narrativa, e muitas vezes isso acaba não resolvendo. Então é ideal você, após a sessão de RPG, principalmente se é presencial, ou se você tem um contato um pouco maior com um determinado jogador, você sentar e conversar com ele, explicar os pontos, não ser um tremendo no FDP, você fez errado, não sei o que, não, converse, mostre pra ele que ele tem espaço para melhorar, para ajudar o grupo de uma determinada forma. Não apenas eu sou importante aqui, o resto da secundária eu vou ali pegar aquele item, vou fazer não sei o que, sabe? É bem importante trabalhar dessa maneira. Respeito e clareza resolve mais problemas do que qualquer consequência fictícia, porque você cria uma determinada situação para o personagem daquele jogador viver. O personagem vive, mas o jogador acaba não absorvendo aquilo, então fica tipo, ok, foi meu personagem, não tem problema. O exemplo aqui é aquele jogador que constantemente monopoliza todos os diálogos importantes. Ele se põe à frente do grupo e ele dá ideias, ele fala, ele é o personagem mais importante de todos ali, sabe? Em vez de você criar punições para esse jogador dentro da história, você, mestre, conversa com ele depois da sessão de RPG. Você mostra, como eu falei, pontos, explica pra ele que todos os jogadores também, eles querem participar, todo mundo quer jogar, porque a experiência do RPG é ser coletiva, a diversão é pra todos, não apenas para aquele jogador. Essas situações, elas são resolvidas em qualquer esporte coletivo, futebol, basquete, vôlei, tênis de dupla, bet, seja o que for que você jogue, porque eles sentam, eles resolvem a situação ali pra eles. Então alguém chega e fala com o cara, resolve esse problema, não deixa esse problema se estender por muito tempo. Você também não alimenta discussões infinitas de regra. Todo mestre, eu já fui o jogador chato das regras, o advogado de regras. Todo mestre sabe quando tem aquele advogado de regras. Quando eu comecei RPG, eu sei que vou puxar um pouco pra mim sempre, né? Mas quando eu comecei a jogar RPG, nós tínhamos 4 livros: jogador, mestre, livro dos monstros e o Forgotten Realms, se eu não me engano. Isso foi na 3.5, né? Sim, eu comecei na 3.5 e depois eu fui jogar outras coisas, né? Mas eu decorei os 4 livros. Tipo, em um mês, assim, eu li aquilo e falei, meu, que parada massa, que legal. E eu virei o advogado de regras, o que acabou sendo meio chato e ao mesmo tempo muito legal dentro da campanha de RPG. Porque você conhecer todas as regras é ótimo. Eu, por exemplo, né, hoje eu jogo, eu tenho dúvida em alguma regra, eu tenho na minha aba do Foundry ali todas as regras ali que eu preciso. Combate aquático, agarrar, seja o que for. Além disso, eu crio também alguns pontos em que você, clicáveis, né, que você clica, por exemplo, na condição agarrado. O que ela faz? Clica, aparece ali pra mim, entendeu? Quanto mais você conseguir facilitar essas coisas pra você, melhor fica. Mas a ideia aqui é que quando começa uma discussão sobre regras, cara, e esse negócio começa a se estender durante 10, 15 minutos e acaba atrapalhando a sessão. Então não transforme essa sessão, essas regras, em basicamente um debate jurídico para todos os jogadores. Aconteceu isso, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, não sei o que, não é assim que funciona, não é assim, entendeu? Não deixe se aplicar muito isso, deixe se estender tanto, tá? Porque o ritmo da mesa é mais importante do que entender quem está certo e quem está errado. A cena tá acontecendo de uma maneira muito épica ali, tal, e de repente precisa averiguar uma regra, né? Regra XYZ. Só que daí se você parar, começar a folhar o livro, porque não sei o que, pra procurar a regra, você quebra a imersão da cena, quebra a tensão da cena que tá acontecendo ali. Então evite um pouco fazer isso, né? Então, mestre, tenha a visibilidade, tenha a mentalidade de entender que a cena tá importante. Então, vamos ver essa regra depois, não é importante agora. Como o teu personagem agiria? Isso é legal pra caramba, tá? Um exemplo aqui que durante um combate,
surge uma dúvida sobre uma determinada magia. Uma magia slow, speed, seja que for aquelas magias de controle legais assim, sabe? Ao invés de vocês pararem e procurarem na internet ou procurarem no livro, seja o que for, o mestre toma aquela decisão rápida para manter o jogo fluindo. Então ele fala para vocês assim, né? Vamos usar a regra sim, cessado, depois eu vejo como é que funciona. Assim você mantém a fluidez daquela cena, daquele combate, e isso é muito mais importante do que vocês pararem e entenderem a regra, ok? É como se fosse um árbitro dentro de determinados jogos. Futebol, basquete, vôlei, não o futebol brasileiro, porque a gente sabe que o VAR, ele... Enfim. Mas o juiz, então, ele toma decisões importantes. Nem sempre são perfeitas, mas geralmente são necessárias para que a partida, ela continue. Outra coisa também é que alguns jogadores, eles não combinam com algumas mesas. Essa é uma daquelas verdades difíceis de aceitar. Nem toda pessoa combina com todo o grupo, infelizmente. É isso, mas isso também não significa que alguém esteja errado. Existem jogadores, então, que adoram sessões, adoram campanhas focadas em interpretação. Meu sim, personalizado, seja o que for, né? Alguns gostam do horror, assim, sabe? Tipo de abrir uma porta, encontrar uma criatura X lá, aqueles gritos... Sabe, acho que eu me empolguei um pouquinho, né? Mas enfim, outros gostam daquela fantasia heróica que é maravilhosa. O meu grupo de RPGs, a gente é todo mundo viciado em fantasia heróica, né? Eles querem começar do nível 1 e aí o nível 12, 13, 14, 15 com heróis, então é legal. A gente já joga bastante tempo junto, então a gente já sabe. Se algo não tá legal, a gente senta e conversa e tal, mas enfim, a ideia não é essa. Então, você quer viver uma fantasia heróica, talvez o jogador não se adeque. Você quer viver criar aquele Call of Cthulhu, quer viver um negócio interpretativo de terror, um negócio assim, você quer jogar um vampiro da vida, talvez aqueles jogadores, eles não se adequem a isso. E como eu falei, é uma verdade difícil da gente aceitar, mas pode acontecer. O jogador, então, ele tem duas opções. Ou ele tenta se adequar ao que está acontecendo, né? Tipo aquela sessão, vocês querem jogar junto, ou fazer isso aqui. Ou ele simplesmente vai tentar viver outra coisa com outras pessoas. O exemplo aqui é o clássico combeiro. O cara abre o livro e ele adora. A coisa que ele mais gosta de fazer é otimizar fichas de combate, focado completamente em combate. Só que vocês conversam, todos os jogadores, então decidem que o tom da campanha vai ser um tom mais investigativo, com uma pegada leve de terror, assim, mesmo que você jogue um D&D da vida, seja o que for, né? Uma criatura X está despertando, mas as pessoas estão começando a ficar loucas, seja o que for, começam a ver coisas que não existem. Dá pra adaptar isso, tá? Dá pra adaptar de uma maneira muito legal. Só que o jogador, então, é focado no combate e não na investigação. Então você percebe que há um desalinhamento muito foda nesse ponto, né? Então, um quer uma coisa, outro quer outra. Então, você alinhar isso, talvez por momentos em que aquele jogador queira brilhar, também é muito importante. Ou, né, se o jogador achar que não é compatível com aquilo, ele simplesmente vai viver outra coisa. É como comparar aquelas pessoas que gostam de Fórmula 1 com quem gosta de futebol. Eu, particularmente, adoro futebol, tá? Eu gosto pra caramba de futebol. Eu vivo futebol, sou até que bom de bola, sabe? Mas, enfim, ambos, né, Fórmula 1 e futebol, gostam de esportes, mas ambos procuram experiências diferentes para suprimir a sua necessidade. Eu quero a emoção da velocidade, eu quero ver um cara... Não, perdão, eu quero ver 22 caras atrás de uma bola. É legal, eu gosto porque eu sou bom de bola, né, enfim. Só que, às vezes, remover um único jogador da sua mesa de RPG pode acabar se provando a melhor decisão de todas. Essa talvez seja uma das decisões mais difíceis para um mestre, que é você remover um jogador daquele grupo que vocês estão vivendo há algum tempo. É difícil, é complicado, eu sei que é difícil você, mestre, porque você precisa tomar a iniciativa, né? Todas aquelas tentativas de ajuste já foram feitas, conversou, chegou a determinados pontos ali, só que chega um momento que não dá mais. O cara, ele não muda, ele não quer... abdicar do seu protagonismo, ele não quer deixar de ser o personagem mais importante, ele quer investigar, ele quer fazer tudo dentro da campanha RPG e acaba atrapalhando a diversão dos outros jogadores. Talvez os demais jogadores falem pra você, lá, mestre, o Bebério tá complicado, cara, ele atrapalha a gente ainda, sei que você já conversou com ele, mas não dá mais, ou é ele ou nós, tipo... Aquela questão de discutir relacionamento, ou é o cachorro ou sou eu, né? Aí vai de você escolher o que você quer. Geralmente as pessoas escolhem o cachorro, né? Enfim. Só que assim, de todo modo, não é uma decisão que deve ser tomada rapidamente. Você conversa ali com os jogadores, tentou, não deu certo, e vou chutar o cara. Não. Tenta mais uma vez, tenta uma segunda vez, principalmente se o cara é importante, se o cara é bom interpretando, certo? Mas chega um momento em que não dá mais. A gente sabe, chega um momento que, não dá mais, chega, cansei, acabou, né? E aí, esse é o ponto importante, é você entender que aquele jogador, ele não é compatível com a sua mesa de RPG, beleza? Porque a campanha, a história que você tá tentando contar para esses jogadores, ela pode simplesmente ser destruída, eles podem, simplesmente acabarem com o que tá acontecendo ali, o grupo pode se dividir justamente porque você, mestre, não conseguiu lidar com esse jogador mais problemático. Um exemplo aqui que após meses de conflito, o jogador ele conversa, ele atrapalha, ele interrompe, ele faz rolagens que não precisa, ele quer estar
todo momento ele quer estar vivendo tudo que os outros jogadores estão fazendo, ele quer estar ali. O jogador tá vivendo outra cena, mas ele tá ali, ele quer participar, ele quer estar ali. Ok, a gente entende a sua proatividade em querer participar de tudo, mas você acaba atrapalhando e chega um momento em que há realmente o desligamento. Cara, você não dá mais certo, Bebério, chega, acabou, é isso, tá ligado? Só que acontece, né? As sessões seguintes você começa a perceber que há uma fluidez muito melhor, uma fluidez muito maior dos acontecimentos dentro da sua mesa de RPG. Talvez aquela decisão que foi considerada errada pelo jogador, né, pelo cara que saiu, e por você, mestre, dói no coração quando o jogador sai da campanha de RPG, mas às vezes é pra melhor. E acontece. É justamente como em qualquer equipe profissional. Às vezes aquele jogador mais talentoso, de Neymar, nós chamamos, ainda precisa ser substituído, né, para que os demais eles venham a brilhar, para que as coisas funcionem. Vamos pegar o exemplo do futebol. O jogador X lá não tá jogando bem, mas o jogador Y que tá no banco, então eles entram no lugar desse, né, do jogador X, e as coisas acabam fluindo de uma maneira muito mais legal, né? Então, tipo, futebol, as coisas começam a acontecer, o cara ele começa a tocar mais a bola e coisas assim, sabe? Eu adoro futebol, enfim. No fim das contas, lidar com jogadores difíceis não é sobre vencer discussões, vencer toda discussão. Você tá errado, você tá certo, você tá errado, você tá certo. Não. É sobre proteger a diversão da sua mesa de RPG. É fazer com que todos os jogadores, eles brilhem e eles... não tô falando de Crepúsculo, tá? Que eles tenham momentos de brilhar e que todo mundo trabalhe em conjunto para que a história seja contada de uma maneira muito legal. A maioria dos problemas pode ser resolvido com comunicação, expectativas claras e disposição para ouvir. Mas também é importante lembrar que RPG é apenas um hobby. Ele existe para que todos se divirtam. Então é aquilo que eu falei, né? É vocês sentarem na mesa de RPG uma vez por semana, 2, 3, 4, 10, 2 vezes por mês, não sei como é a frequência de vocês. Deixa nos comentários, por gentileza. Mas é vocês sentarem, contarem uma história e se divertirem. O mais importante dentro do RPG é se divertir. Independente se você joga horror, se você joga interpretação, se você joga combate ácido. O importante dentro do RPG é a diversão. Se não está divertido para o mestre, não está divertido para os jogadores, infelizmente a campanha de um modo geral pode acabar acabando. E isso é muito ruim e é muito chato, porque mais pessoas acabam saindo do hobby, que eu acho complicado, né? Agora eu quero saber de vocês, qual foi o maior desafio, mestre, que você já teve na sua campanha de RPG? Qual foi o jogador mais problemático que você já teve? Deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí, dá uma olhada no comentário fixado. Nos vemos no próximo vídeo. Que o Script esteja com vocês. Até mais.